Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, temos uma temática super relevante aqui para o nosso estado, que é falar sobre cooperativismo, né? E eu tenho um convidado super especial, que é parceiro aqui da Vale TV também, que é o Solon Stal, que ele é diretor executivo da Pioneira da Sicredi Pioneira, aqui do Rio Grande do Sul, né? E ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa história de cooperativismo, né, Solon? Seja bem-vindo. Obrigado, Eliane. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui contigo na Vale TV, que a gente é parceiro também. E estamos aí para falar um pouco de cooperativismo, esse movimento mundial e que tem uma boa expressão aqui no Rio Grande do Sul também, né? Claro, claro. E é um movimento super importante, né, Solon? Eu acho que a gente está falando aqui sobre uma pauta super relevante, né? E com certeza aí, para quem não conhece o movimento, fica com a gente aqui que vai ser muito legal, né? Mas antes da gente iniciar, Solon, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, né? Da tua história inspiradora aqui, se relacionando com o cooperativismo, né? Como é que o cooperativismo chegou à tua vida também? Então, a gente queria saber como isso como isso aconteceu, né? Certo. Bom, na verdade, o cooperativismo chegou na minha vida meio por acaso. Eu não procurei o cooperativismo, né? Eu caí no cooperativismo porque eu já tenho uma trajetória de instituição financeira, já são 35 anos, e eu trabalhei muito tempo em banco normal, né? E Uhum. em uma certa época eu estava procurando um desafio um pouco maior e descobri que tinha uma instituição financeira se instalando em Novo Hamburgo e que estava buscando um gerente de agência, e eu me inscrevi, e na época eu participei de um processo seletivo, e era o Sicredi. Eu não procurei o Sicredi, eu procurei mudar de posição, buscar um Uhum. outro local para trabalhar, e acabei encontrando o Sicredi. E aí eu descobri esse mundo enorme, fantástico e cheio de méritos que é o cooperativismo, né? Uhum, muito legal. E conversando um pouquinho mais agora, assim, sobre o movimento mesmo, né? Tu tens uma ideia de como esse movimento se instalou, como é que iniciou, da onde veio? Se tu tem, assim, uma história um pouquinho de contextualização para nos falar sobre esse movimento mundial, né? Certo. O movimento ele é mundial. Ele já tem 170 anos. Ele nasceu em 1844, no interior da Inglaterra, e a primeira cooperativa da história, a primeira cooperativa registrada com ata e com fundação e com princípios que, aliás, são os mesmos princípios até hoje. A primeira cooperativa, os primeiros que escreveram os princípios, eles vigoram até hoje em todas as cooperativas do mundo. Ela foi criada por desempregados, que Olha foram só. tecelões que perderam emprego por conta da Revolução Industrial, que colocou, com o surgimento da máquina a vapor, substituiu mão de obra nas indústrias de tecelagem da Inglaterra, mais especificamente na cidade de Manchester, num distrito chamado Rochdale. E lá os tecelões desse distrito foram demitidos, e aí eles se depararam com um sério problema, que era, e agora? Como vamos manter nossas famílias numerosas? Não havia previdência, não havia INSS, não havia fundo de garantia, não havia nada disso, né? Não havia reserva financeira, porque as remunerações eram baixíssimas na época, né? Era quase análogo a um trabalho escravo. E eles descobriram uma coisa óbvia, né, Eliane? Que a força da união, né? A união faz a força. Eles descobriram que se eles juntassem o pouco dinheiro que cada um tinha num único bolso, eles poderiam comprar muito mais alimento com aquele dinheiro. E compraram tanto mais alimento do que precisavam que resolveram abrir um mercado com o alimento que compraram e que não iam consumir, até porque eram perecíveis, né? Resolveram abrir um mercado para vender com preços mais justos para também pessoas desempregadas naquele momento, e que daí, para comprar, precisava se associar àquela loja, aquele mercado. E aí surgiu a primeira cooperativa do mundo, que é uma cooperativa de consumo. Perceba que, mesmo esse movimento já tendo 170 anos, o ideário, os princípios basilares do cooperativismo são muito atuais. Tem a ver com colaboração, tem a ver com cocriação, tem a ver com relações de confiança muito fortes, coisas que hoje estão, as empresas e o mundo está descobrindo, felizmente descobrindo, né, que colaborar é melhor do que competir simplesmente, né? Uhum. Claro que as cooperativas também competem, mas a gente acredita muito mais na lógica da coopetição, que é competir da porta para fora,
mas tudo que aquilo que a gente pode fazer da porta para dentro juntos, que são necessidades comuns, que são processos, serviços, rotinas comuns, a gente pode construir juntos e ter ganhos de escala nesse sentido, né? E claro, da porta para fora a gente tem que competir, o mercado é para todo mundo, né? E a gente acredita muito na visão da abundância, nós acreditamos que tem espaço para todo mundo, desde que sejam negócios éticos, né? Com certeza. E a gente está vivendo, né, Solon, um movimento, eu acho que, para além do cooperativismo, mas assim, de todas as organizações, de olhar esse modelo de negócio que a gente tem, né? E eu acho que esse modelo de negócio, o cooperativismo, ele traz muitos pontos positivos, né? Que é essa questão de olhar o entorno, essa questão de talvez privilegiar e até não olhar só o lucro, né? Eu acho que dentro dessa visão, assim, tu pode talvez explanar um pouquinho, né, desse contexto de benefícios que o cooperativismo acaba trazendo, né, para quem participa desses conglomerados, enfim. Perfeito, Eliane. Eu vi ontem uma postagem nas redes sociais de que o Airbnb vai dar hospedagem de graça para 20 mil refugiados do Afeganistão. Olha só. E isso me levou a uma frase que a gente volta e meia fala aqui na cooperativa, a gente se pergunta muito, para que mais as empresas servem além de gerar lucro, né? Elas não deveriam só existir para gerar lucro, elas deveriam existir para também curar as dores do mundo. A Airbnb tem lucro, é altamente lucrativa, e agora vai curar uma dor, né, de refugiados. E aí, as cooperativas têm isso muito forte, porque está no DNA das cooperativas. As cooperativas não decidiram embarcar no ISG agora, elas são ISG por DNA, porque elas são, por essência, organizações locais, são, por essência, sociedades de pessoas, e que não tem no fim, ou no lucro, um fim. O resultado econômico é um meio para financiar o fim. Então, quando a gente junta esses elementos, um olhar local, preocupado com o seu entorno, quando a gente junta esse elemento que somos uma sociedade de pessoas, preocupada em melhorar a vida das pessoas que são impactadas pela cooperativa, e quando a gente junta, por final, esse elemento de que lucro aqui não é uma finalidade, é um meio, a gente começa a construir os pilares de um negócio consciente, por natureza, e não por uma estratégia, ou por uma escolha de algum executivo, ou por uma determinação do conselho. Nós somos assim porque somos assim, por natureza, né? E é uma coisa que até pensando aqui em termos de mercado, né, só a gente percebe que os próprios clientes estão pedindo isso, né? Há uma demanda muito forte dessa própria geração que está chegando, desse novo consumidor, né, que se preocupa mais com esse olhar, né, que não vai trabalhar em qualquer empresa porque ele simplesmente vai ganhar o salário dele lá. Ele está preocupado com muito, muito além disso, né? Eu acho que vocês também aí até nas contratações que vocês fazem e nas próprias relações com as outras instituições aí da região, né, que é Nova Petrópolis, principalmente, né, que é a região de vocês, né, vocês percebem. Então, queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa percepção desse novo consumidor que está chegando. Perfeito. A pandemia acelerou um pouco mais esse sentimento do local, né? Inclusive, a Sicredi Pioneira que tem sede em Nova Petrópolis e atua em 21 municípios, né? De São Leopoldo até Caxias do Sul, e pega também a região das Hortênsias, são os 21 municípios aqui na região. A Pioneira, no auge da pandemia, lançou uma campanha, né? Juntos pelo consumo local. A gente agora teve um upgrade na campanha, está chamando de Juntos pela Economia Local. Mas por quê? Porque a gente queria mostrar para as comunidades, para os moradores das nossas cidades, que uma boa parte da recuperação econômica, ou pelo menos da velocidade que teria essa recuperação econômica na pandemia, estava na nossa mão, ou melhor, no nosso bolso. Porque se eu optasse em comprar as coisas que eu precisasse na minha cidade, no meu entorno, eu aceleraria a recuperação econômica. Se eu fosse simplesmente passar a comprar em plataformas
digitais gigantes como a Amazon e outras plataformas, que são excelentes, inclusive, né? Por isso que elas são gigantes desse jeito, eu estaria ajudando a piorar o cenário que a pandemia estava trazendo, né? A gente não está dizendo aqui que a gente não tem que ter e-commerce, muito pelo contrário, o que a Pioneira começou a ajudar é que pequenos comércios ou entidades que representavam comércios também começaram a criar as suas plataformas de e-commerce, né? Inclusive o Sicredi ajudou financeiramente algumas plataformas a serem construídas, né? Mas a pegada era esta: boa parte da solução desse problema está no seu bolso, está na sua mão, comprando localmente. E isso fez muito sentido porque nós estamos vivendo uma era agora em que o ser é mais importante do que o ter. Começa agora, né? Eu não preciso mais ter um carro. Eu posso compartilhar ele. Eu prefiro ser humano, né? O ser humano parece ganhar força novamente. E dá uma instituição como a nossa, que por definição, por estatuto e por lei, porque está escrito na lei isto, que é uma sociedade de pessoas, ganha força. Ganha força, né? Porque a gente tem, é por natureza que a gente tem como princípio de gestão, como centro da estratégia, colocar as pessoas sempre com o olhar principal de tudo que a gente vai fazer. E esse processo do cooperativismo talvez venha modificar isso, né? Trazer um pouco mais de humanização a essas relações, né? Relações internas, né? E relações externas também, né? Com as pessoas que a gente está trabalhando, com os clientes, fornecedores e tudo mais. E aí eu queria te ouvir essa tua percepção do cooperativismo em termos de engajamento das pessoas, né? Tanto dos funcionários que vocês têm aí, mas também desse conglomerado de instituições que acabam se relacionando com vocês. Bom, Eliane, aí a gente tem ainda eu não vou chamar de desafio, eu prefiro chamar de oportunidade. Nós temos uma grande oportunidade ainda. A gente costuma dizer entre nós que trabalhamos em cooperativas que talvez o maior concorrente das cooperativas de crédito, falando especificamente das de crédito agora, né? Claro que além dos bancos tradicionais, que são excelentes, que fazem um trabalho de excelência mesmo, os bancos brasileiros são excelentes, né? Haja vista aí que na crise mundial aí eles não sofreram nada, né? E bancos quebraram pelo mundo inteiro e os brasileiros não quebraram. Então, assim, o sistema financeiro brasileiro é muito sólido. A gente compete com gente grande mesmo aqui no Brasil, gente muito competente, que são esses bancos privados, em especial, né? Mas a gente sempre diz o seguinte, que a gente se coloca como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. A gente não se posiciona como sendo melhor, a gente se posiciona como sendo diferente. Nós temos uma proposta diferente para as pessoas buscarem suas soluções financeiras, né? A cooperativa, claro que ela tem diferenciais que vão além disso, claro que vão. Por exemplo, na cooperativa, a gente busca sempre conhecer o associado, né? A gente busca sempre saber com quem a gente está lidando. Via de regra, chamamos o associado pelo nome, mesmo tendo muitos associados. Isso explica porque nossas agências costumam ter mais colaboradores do que colaboradores de uma agência bancária. Nós tocamos uma agência com 5 mil associados, precisamos de 20 pessoas. Pega um banco privado de alta de tecnologia, eles precisam de 5 pessoas para atender 5 mil pessoas, né? Porque a gente ainda... porque a nossa premissa, nosso negócio é relacionamento. A gente precisa de pessoas para atender pessoas. E aí entra a tua pergunta do engajamento, né? A gente tem uma oportunidade gigante pela frente, porque o maior concorrente das cooperativas, como eu estava te dizendo, além desses bancos fortes que eu te falei, é o desconhecimento da filosofia do cooperativismo, né? Os colaboradores têm um alto nível de engajamento. Na verdade, eles são o segredo do sucesso do Sicredi, são as nossas, falando do Sicredi, mas eu posso falar de todos os cooperativos de crédito, são os colaboradores que a gente tem lá aí na ponta, atendendo associado, fazendo um atendimento de excelência, com notas de NPS altíssimas, muito acima, mas muito acima da média de NPS que os bancos têm, né? Então, o que atesta o nível de qualidade que as equipes têm, porque isso vem do engajamento, de entender o seu papel como um agente transformador da sociedade e não como um mero vendedor de produto e serviço. Nossos colaboradores não vendem produto. Nossos colaboradores conectam soluções em problemas, encontram soluções para oportunidades que os associados têm. É uma pegada diferente da pegada normal que os bancos têm. Mas agora, quando a gente fala de engajamento do quadro de associados, isso nós temos uma oportunidade gigante, né? Nós temos associados que entendem filosofia, muitos, mas ainda existe
um universo bem importante de pessoas que ainda não entenderam o modelo e principalmente pessoas que não estão dentro das cooperativas, que não sabem o que é uma cooperativa, não entendem qual é a diferença das cooperativas e principalmente, Eliane, não entende os benefícios que uma cooperativa traz não só para si, mas traz para a sociedade. Sem dúvida. E tem um fato aí, Eliane, que eu costumo dizer o seguinte, que lá no futuro, e quando a gente fala de futuro no mundo que a gente vive, a gente não está mais falando de 10 anos para frente, a gente está falando de alguns aninhos para frente. Lá no futuro, vai ficar muito evidente para a sociedade que o grande diferencial de uma cooperativa de crédito não é o relacionamento, que vai continuar sendo um dos principais, não é a nossa política de preços justos, que nós temos realmente preços abaixo da média do mercado, isso é testado pelo Banco Central, não é nós que falamos isso, é o Banco Central que afirma isso, né? Inclusive, em algumas localidades, nós somos reguladores de mercado. Quando o Sicredi entra, quando o Sicobi entra, o mercado bancário se obriga a regular para baixo seus preços, né? Mas não são esses os principais diferenciais. Logo ali no futuro, e esse futuro é logo ali, o que a sociedade vai perceber que as cooperativas têm um papel fundamental de indutor de desenvolvimento econômico e social. Por que isto? Porque como somos locais, todo o recurso que a gente capta, a gente reinveste na mesma localidade. Então, a gente alimenta o círculo virtuoso, onde a gente capta dinheiro e coloca dinheiro na sociedade de volta, né? Isso faz toda a diferença. Tanto isso é fato que existe uma pesquisa da FIPE, que estudou municípios com cooperativas de crédito e municípios sem cooperativas de crédito, e além de outros dados que eles levantaram, outras informações, eu vou dar 2 informações para ti. A primeira é que municípios que têm cooperativas de crédito possuem 6% mais de empregos formais. Olha só. E o segundo dado, cidades que têm cooperativas de crédito possuem uma taxa de empreendedorismo 15% maior do que os municípios que não têm. Só por aí já dá para ver, por dados de um ente externo, um terceiro, que é a FIPE, atestando que as cooperativas têm um papel gigante para desenvolver as economias das localidades. Que bárbaro, né? E isso não, ainda sobre essa questão do desenvolvimento, né, do social, do econômico, do próprio Estado, em comparação com o Brasil, assim, como é que tu vê o Rio Grande do Sul dentro desse norte, desse conglomerado total aí? O Rio Grande do Sul sempre foi referência, sempre teve muitas cooperativas. Isso tem um porquê, porque como a gente teve uma colonização alemã e italiana, esse modelo veio da Europa, né? Então, os alemães e italianos trouxeram na bagagem a filosofia do cooperativismo, né? Isso ajudou, acelerou aqui. Não é só esse o motivo, mas esse foi um dos aceleradores do Rio Grande do Sul sempre ter muitas cooperativas desde sempre, né? Tanto que a nossa é a pioneira cooperativa mais antiga da América Latina, né? Fundada em 1902 e fundada por alemães, né? Então tem a ver com isso que eu estou falando agora, tá? Quando a gente olha cooperativas de crédito, só o ramo crédito, que daí tem Sicredi, Sicobi, Unicred, Cressol e outras cooperativas por aí. Quando a gente olha o Brasil inteiro, olha só o dado que eu vou te dar, Eliane. O Brasil, quando a gente olha o Brasil inteiro e olha o mercado bancário inteiro, todas as cooperativas de crédito juntas, todas que eu falei, tem somente 10% do mercado. Somente 10%. Nossa. Ou seja, tem 90% do mercado ainda concentrado nos bancos, né? Inclusive, o Brasil é um dos países com a maior concentração bancária do mundo, né? Na maioria dos países há uma dispersão maior, muito mais em instituições financeiras. No Brasil, a gente tem meia dúzia de bancos que dominam o mercado bancário, né? O que não é bom para a concorrência, o que acaba não sendo bom para o cliente bancário, que tem poucas opções. Sim. Isso explica um pouco, não tudo, mas explica um pouco o grande avanço dos bancos digitais, né? Porque eles acabam se colocando como uma alternativa para disputar esse mercado aí, tá? As cooperativas também são uma baita alternativa para disputar esse mercado. Mas é aí que eu falo para ti do desconhecimento que a gente que sofre com isso, né? Mas quando a gente olha os dados da Europa, por exemplo, eu vou dar para ti alguns países, tá? Na Alemanha, na França, 60% do mercado bancário está em cooperativas de crédito. Uau. Na Alemanha, 25% do mercado bancário está em cooperativas de crédito. Na Itália, números similares. Na Áustria, as cooperativas de crédito são líderes. Ou seja, na Europa, países, olha só, chama atenção que são países desenvolvidos, né? As cooperativas de crédito são líderes de mercado. E aqui no Brasil, a gente, juntando todas, temos 10%. Isso é uma baita oportunidade, quer dizer que a gente vai crescer muito ainda nos próximos anos, né? Mas quando a gente olha a penetração das cooperativas de crédito no Rio Grande do Sul,
muito por conta do Sicredi, porque o Sicob chegou depois aqui, o Unicred tem uma penetração menor, até porque ele é um pouco mais nichado no setor de saúde, né? Então, o Sicredi tem uma relevância maior aqui. Quando a gente olha no Rio Grande do Sul, a gente tem dados de Europa. Aí sim, no Rio Grande do Sul, as cooperativas de crédito têm uma boa presença e somos líderes de mercado em muitos municípios. Que legal. Muitos municípios. Cidades grandes como Caxias, Novo Hamburgo, São Leopoldo, grandes para o padrão Rio Grande do Sul, né? Tem Gramado, tem Canela, Ivoti, Dois Irmãos, todo esse entorno aí. Quando a gente pega todas essas, a Sicredi Pioneira já possui 20% de todo o crédito da região. Ou seja, a cada R$100 emprestados na região, R$20 já são emprestados para a Sicredi Pioneira. Ou seja, nós começamos aqui na região também a ter um protagonismo maior, começamos a nos aproximar também da liderança aqui, porque a gente tem que considerar que tem 6, 7, 8 players no mercado. Ter 20% já nos coloca como um dos principais players do mercado aqui na região. Maravilha, muito bom, isso é muito, muito legal, né? E uma coisa que eu queria que tu falasse agora, já estamos quase no final aqui da nossa entrevista, qual é a tua percepção, tá, desses pequenos negócios que estão chegando agora, que já vem dentro desse DNA de cooperação, enfim, né, de uma necessidade de se olhar a questão, envolver a inovação com a sustentabilidade. Como é que vocês enxergam isso, né, e o que tu tem visto no mercado hoje com os pequenas empresas? Bom, eu acho que tem duas coisas. Primeiro que tem muitas ideias boas, né? O que não falta é criatividade, né? Existe muita ideia boa. Mas o que eu percebo é que algumas vezes algumas ideias se perdem pelo caminho por dois problemas. O primeiro, falta de propósito, né? É uma ideia, mas ela não tem clareza do que ela quer resolver. Não tem clareza de que dor real ela pode atacar. Ela é uma grande ideia, e a gente, no mundo da inovação, se tem uma frase que eu acho bárbara, que diz o seguinte, né? A gente não deve se apaixonar pela ideia, tem que se apaixonar pelo problema, né? Então, a ideia é excelente, mas ela não resolve um problema. Então, o propósito, por que nascemos? O que essa ideia vai resolver? Esse é um dos entraves que eu percebo que muitas ideias morrem. E o segundo é falta de gestão. Não é nem de crédito. As pessoas, algumas vezes, colocam toda a responsabilização de um negócio adiante porque faltou o crédito. O crédito tem que ser somente um indutor. A grande mágica está na capacidade de gestão. Então, nós vimos no Sicredi, infelizmente, associados nossos, pequenos empreendedores, com produtos bons, negócios bons, uma ideia muito boa, mas se perderam na gestão. Não foi falta de crédito, se perderam na gestão. Inclusive, por isso, né, Eliane, a gente tem ajudado muito esses pequenos negócios associados. Nós temos um programa junto ao Sebrae, nós estamos hoje com o Sebrae, a gente paga consultorias para os pequenos negócios, né? A gente identifica um associado que tem uma baita numa ideia, a gente vai dar o crédito para ele, a gente diz o seguinte, olha, eu vou te dar o crédito, mas junto com o crédito, aí tu vai ter que fazer uma capacitação com o Sebrae, uma pequena consultoria com o Sebrae, né? Isso vai devagarinho melhorando toda a qualidade do ecossistema de negócios, né? Se a gente quer falar no ecossistema de negócios saudável, de negócios conscientes, a gente também precisa elevar a qualidade das organizações que participam desse ecossistema. Sem dúvida. E essa parte que tu levantaste agora, Solon, acho que é super importante, né? Do protagonismo das instituições, sejam elas de cooperativismo ou não, mas assim, nesse processo educativo, né? De transformação. E esse protagonismo que a sociedade civil hoje tem dentro dessa geração de mudança, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Eu queria ouvir tua opinião nesse sentido, né? A gente está vivendo um novo núcleo, né, de poder, está se mudando tudo, né, e a sociedade é fundamental. Cada vez mais as organizações privadas, as empresas, vão ocupar espaço no protagonismo para melhorar o ecossistema de negócios. Não dá para esperar só que governos, legislação, políticas resolvam tudo, até que os governos não vão ter capacidade de resolver tudo e nem dinheiro para resolver tudo. Hoje a maior reserva de capital e inteligência está nas empresas privadas, não mais nos governos. Então, elas precisam entender que as empresas têm um compromisso social. Não adianta a gente querer ser uma ilha. A minha empresa vai muito bem num bairro e o bairro todo em torno é pobre.
Eu terei problema no futuro de ter funcionários qualificados, eu terei problema no futuro de ter fornecedores qualificados, eu terei problema no futuro de violência em volta de mim. Ou seja, eu preciso começar a ajudar a construir um cenário melhor, né? E as empresas têm capacidade, têm recursos para fazer isso, e melhor, né? Podem, inclusive, ganhar dinheiro com isso, porque já existem modelos de negócio que encontram formas de ajudar a comunidade ganhando dinheiro com isso. Não estou falando de filantropia, eu estou falando de ajudar a modelar negócios que sejam rentáveis. Eu acredito muito que qualquer negócio precisa ser autossustentável. Não estou falando aqui de doar dinheiro. Não tem, apesar de que eu não tenho nada contra as doações. Muito pelo contrário. Acho que quem tem muito pode doar sim. Mas o papel das empresas não é doar dinheiro. O papel das empresas é ajudar o ecossistema todo a elevar a sua qualidade, porque eu também tenho que me preocupar que lá no futuro eu terei problema também, se o meu ecossistema empobrecer, né? E principalmente em regiões, né, Solon, que a gente vê ainda uma formação de ecossistema, né, que ele só, tipo assim, uma empresa sozinha num espaço lá do interior do Rio Grande do Sul, ela não tem tanta força, né, mas quando a gente enxerga esse ecossistema como uma forma de nos impulsionar e nos dar visibilidade, eu acho que é aí o caminho, né? Perfeito. Tudo mais. As empresas podem desenvolver mercado, as empresas podem desenvolver clientes, as empresas podem desenvolver fornecedores, desde que ela tenha esse olhar cuidadoso com o ecossistema. Eu vou dar um depoimento para ti bem rapidinho, Eliane. O ano passado, no meio da pandemia, nos caiu uma ficha muito grande aqui na cooperativa, muito grande. A gente sempre tinha a seguinte leitura equivocada do cenário. A gente olhava para o cenário e dizia o seguinte, olhar para nossas comunidades, a gente atua 21 municípios, né? A gente atua em 21 cidades, a gente olhava e dizia o seguinte, não, as comunidades ou os associados dependem da cooperativa. Quando veio a pandemia e a gente viu os negócios parando, as economias parando, e a gente percebeu que nós, cooperativas, somos reflexo dessas cidades, dessas economias, a gente inverteu a lógica. A gente percebeu o seguinte, não, gente, não é as cidades que dependem da gente, nós dependemos da cidade. E o que nós vamos fazer agora para ajudar a economia a minimamente sobreviver e passar por toda essa pandemia, né? Isso caiu muita ficha, isso ficou mais evidente o nosso papel como cooperativa, como organização, e se a gente tinha condições econômicas de ajudar, nós tínhamos que ajudar naquele momento para preservar o ecossistema vivo, sabendo que no mundo do ecossistema, a gente aprendeu aqui na Pioneira também, quando a gente dá, a gente recebe na mesma proporção. Mas primeiro eu preciso dar, acreditar no poder do ecossistema, que depois ele acaba devolvendo para a gente, né? Maravilha, bom, muito bom falar contigo, Solon, foi um aprendizado aqui para quem não conhecia nada sobre cooperativismo, né, já tem aí um bom início aí para se inteirar e conhecer um pouco mais e talvez até pensar num modelo de gestão parecido com esse, né, de negócios mais conscientes, negócios mais preocupados, então, com esse entorno, né, e eu agradeço muito, Solon, a tua participação, queria que tu deixasse uma mensagem final aqui para nós, né, e da Vale TV, enfim, te agradeço aí de montão. Então tá, deixa para mim terminar aqui, Eliane, primeiro te agradecer muito, agradecer a Vale TV, obrigado, né, como a gente entende que o desconhecimento é um concorrente importante do cooperativismo, qualquer espaço que a gente tem para poder falar, sempre é muito bem-vindo, a gente agradece demais. Vou fazer uma provocação e um convite, tá, vou começar pela provocação. Por que a academia ignora solenemente o cooperativismo como um modelo de negócio sustentável? Por que estudamos tantos as SAs e não estudamos cooperativas como modelo de negócios para fazer empreendedorismo coletivo? Se o individual já é difícil, o coletivo fica mais fácil de fazer, né? E o convite é, você que quer botar um negócio, você que já tem um negócio, vá conhecer práticas de negócios conscientes. Acredite que no médio e longo prazo, os retornos serão sempre superiores do que um negócio que não segue premissas de um negócio consciente. Perfeito. Obrigado, maravilha. Eu que agradeço aí e sucesso para você, sucesso no teu trabalho, na tua carreira também, né? Que com certeza agrega demais aí para o nosso estado. E agradeço as pessoas que estão aqui com a gente, né? Pela Vale TV, nesse programa As Pessoas Inspiram, que a gente sempre traz negócios sustentáveis, pessoas inspiradoras, projetos inspiradores que realmente façam a transformação, façam acontecer, né? E o exemplo aqui do Solon é um exemplo
na prática, né, de que é possível, através do cooperativismo, a gente envolver a nossa sociedade, transformar esse sistema econômico que a gente vive, né, e tudo mais. E trazer sempre um olhar mais amoroso e de cooperação para o nosso Estado. Então, tá bom. Muito obrigada a todos e até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Obrigada, Solon, mais uma vez. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.